Hi, I'm glad you came. Good afternoon, my dear. Oi, meninos, olá, que bom que vocês vieram, né, para assistir essa aula. Boa tarde para vocês, meus queridos. Vamos lá, né? Antes de começar a aula, nós temos o Coach of the Day, o nosso coach de hoje, que fala o seguinte: The day you plant the seed, it's not the day you eat the fruit. Então, o que isso quer dizer? Que o dia que a gente, né, no dia que você planta a, a semente, não é o dia em que você come a fruta, ou seja, você tem que plantar para depois comer a fruta, né, para depois consumir. Assim é a vida, né? A gente planta as coisas, né, para mas no futuro a gente ter de volta, né, poder usufruir daquilo, tá bom, meus amores? Então, o nosso coach de hoje é justamente só para vocês pensarem, tá bom? Vamos lá, né, para nossa aula de hoje, que vou compartilhar aqui a apostila, que é onde a gente vai falar um pouco, voltar, né, na verdade. Na aula anterior, a gente fez a leitura, né, da biografia do Walt Disney, responder essas questões. Vamos continuar respondendo as questões relacionadas a esse texto, a esse tema, né, que é o Walt Disney, né, relacionado à infância, de quando você era criança. Então, vamos lá. Number 6. Complete the information about these two creators of Walt Disney. Então, aqui embaixo tem, né, duas criações do Walt Disney. A primeira é o Mickey Mouse, aí tá perguntando, né, em que ano que foi criado? Como que você vai saber o ano que foi criado? Voltando, né, no texto, e aí você faz a leitura, já fizeram a leitura, né? E a gente já sabe responder. Em que ano que foi criado o Mickey Mouse? Então, meus amores, foi criado em 1928, ou melhor, 1928. Então, foi criado nesse ano de 1998. E aqui, desculpa, 28. E aqui está perguntando, why was it special? Por que que é especial, né? Por que que foi especial a criação desse personagem? It became a very popular character. Por quê? Porque realmente a criação desse personagem foi uma criação muito popular, né? Porque ele tinha umas características populares, né? Então, isso tornou ele um personagem muito especial. O próximo, Snow White and the Seven Dwarfs. Então, aqui está falando de quem? Da Branca de Neve, né? Que ano que foi criada a Branca de Neve? Foi criada no ano de 1937, ou melhor, 1937. Então, ela foi criada no ano de 1937, 1937, ok? Então, vamos lá. Aí está perguntando também, why was it special? Por que que foi especial, né, também a criação desse personagem, justamente que foi a Branca de Neve e os Sete Anãos, né? Os Sete Anões não apareceu aí, mas pela personagem a gente já consegue identificar. Justamente, meus amores, porque foi a primeira animação que o Walt Disney fez, né? Então, a primeira animação que ele fez foi essa, no ano 1937, no ano de 1937. Então, ele fez essa animação, né, um filme, e aí isso se tornou algo muito especial para a vida dele. Number 7, read the text again and match the paragraph to the information you can find in each of them. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a leitura, né, novamente do texto, e marcar os parágrafos, né, de acordo com as informações que a gente encontrou, né, que a gente vai encontrar em cada texto, em cada parágrafo tem uma informação. Aí aqui embaixo, se vocês observarem, aí aqui, ó, letra A, o parágrafo 1. Qual que é o parágrafo 1? A gente vai achar aqui, né? Qual o assunto que está falando no parágrafo 1? Então, vamos lá. Aí, letter A, letter B, letter C, letter D, letter E, letter F. Então, vamos lá. Aqui fala o seguinte. It's present fact about Walt Disney Education. Qual parágrafo que a gente encontra, né? Onde está falando um pouco sobre a educação dele. Meninos, nós vamos encontrar no parágrafo B, aqui, ó.
lá no 2, no parágrafo 2, na letra B, olha aqui, ó. Aqui, ó, fala um pouco sobre como foi, né, a vida escolar do Walt Disney, um pouco sobre educação, tá? Próximo. It is about his first theme park. Onde que fala um pouco sobre o parque temático? Então, lá na letra E, no parágrafo 5. Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Aqui fala um pouco sobre, né, o parque temático, né? Quando ele abriu, foi lá no ano de 1955, ok? 1955, ok? Ou 55. Então, foi no ano de 1995, 55, lá na Califórnia. Ok, agora, a próxima fala o seguinte. It gives us information about his most popular creation. Onde está falando quando quando foi criado, né? Um pouco sobre a criação do seu mais popular, né? Da sua mais popular, seu mais popular personagem ou a sua mais popular criação. É justamente, meus amores, lá na letra C, no parágrafo 3. Aqui, ó. Parágrafo 3, 1, 2, 3. Aqui, ó. Que tá falando um pouco, né? Sobre a sua criação mais popular, tá bom? Aí, bem fácil, ó. A criação mais popular dele foi justamente quem? Personagem do Mickey Mouse e, né, que foi muito popular na época e até hoje, né, meus amores? Próximo. It is about his full-length animation movie. Onde está falando sobre o filme de animação, né, que ele fez? Lá na letra D, que é o parágrafo 4. 1, 2, 3, 4. Aqui está falando, né, sobre a criação da animação, né, que foi justamente a Branca de Neve e os Sete Anões. Próximo. It gives information about Walt Disney's childhood. Onde está falando um pouco sobre a infância dele? Lá na letra A, né? Lá no parágrafo 1, letra A. Aqui, ó. Que fala. E o último é It's present facts about his death. Esse é o mais difícil, né, gente? Onde está falando sobre a morte dele? É bem no último parágrafo, tá, meus amores? Então, é a letra F. Aqui fala, né, um pouco da morte dele, em que ano que ele morreu, né, e quantos anos ele tinha. Enfim, vamos continuar. Então, vai ficar aqui, ó, primeiro quadrinho, letter B, letter A, letter C, letter D, letter A, letter F, tá? Então, vocês preencham aí. Number 8, né? Lesson 8. Número 8. What information of Walt Disney biography is the most interesting for you? Why? Quais informações ou qual informação da biografia do Walt Disney que mais te interessou? Aí, e por quê, né? Aí você responde aí no seu caderno. Aí na página aqui, na página 63, Children's Entertainment. Então, nós temos aqui entretenimentos, né, para crianças ou de crianças. Aí nós temos aqui, ó, no número 1, que fala assim: Read the text on page 60 again and check. When Walt Disney was a child, he liked to. Então, quando o Walt Disney era criança, ele gostava de quê? Read comic books, ele gostava de ler livros, né, de esses livros de criança, né? Esses livros mais cômicos, mais engraçados, ou ele gostava de desenhar, draw? Então, a gente viu lá que ele gostava de desenhar. Então, vocês vão marcar um X aqui.
Nós temos aí a questão 2 que fala: What did you like to do when you were a child? Observe the pictures and talk to classmates. Complete the sentence below. Então, aqui, né, tá pedindo pra gente para conversar, né, com o professor, com os coleguinhas da sala, né, com o professor, sobre essas brincadeiras aqui, esses entretenimentos aqui para criança. Então, vamos lá. When I was a child, I like to. Então, quando eu era criança, né, aí tem o primeiro aqui que fala assim, play with remote control cars, né, ele gostava de quê? De carrinho de controle remoto. O segundo, play board games, gostava de jogar ou jogar esse jogo aqui de tabuleiro, que eu esqueci o nome, xadrez, né? O próximo, go to the beach, ir para a praia. Próximo, jump rope, gostava de pular corda. Próximo, to chainsaw puss. Então, ele gostava de fazer o quê? O que essas crianças aqui estão fazendo? Elas estão justamente montando um quebra-cabeça. Próximo, play with dolls. Estão brincando de bonecas. O outro, play video games. Estão jogando videogame. Próximo, fly a kite ou a cat. Então, o que a pessoa está fazendo aqui? Essa criança está fazendo? Está empinando uma pipa. E o último, play marbles, tá? Jogando, né, bolinha de gude, ok? Então, isso aqui tem a frase aqui e você vai completar. When I was a child, I like to. Aí você, né, pensa qual que você gostava de fazer quando você era criança. Agora a gente vai aqui para a página 64, né? Na página 64 nós temos o verbo could. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse verbo could e também sobre used to, para que vocês possam responder essas atividades aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um pouco, né? Vou explicar um pouquinho sobre esse verbo. Então, vamos lá. Aí aqui temos, né? When I was a child, quando eu era criança, que tem a Disney, né? Vamos lá, meninos. O could and couldn't. O verbo could pertence ao grupo dos modal verbs, que é o verbo modal, né? Que a gente já estuda desde lá quando começou a ter inglês, né? Tem alguns verbos, não são todos, mas a gente já deu uma pincelada neles. Aqui na língua inglesa tem o papel de auxiliar o verbo principal, né? Em uma frase. Esse modal expressa habilidade no passado, possibilidade, fazer pedidos de formas mais educadas ou uma dedução. Quando a gente for falar dos exemplos, vocês vão perceber aqui, ó, frases que usamos esses aqui, ó, que a gente usa o could como uma forma de fazer um pedido de forma mais educada, como uma dedução, tá? Pode ser traduzido como poderia, era capaz de ou podia, tá? Então, esse could aqui, a gente pode traduzir ele, depende do contexto, tá? Tem contexto que você vai conseguir traduzir ele como poderia, tem contexto, tem frase que você vai conseguir traduzir ele como era capaz de, e tem frase que você vai conseguir traduzir como podia. Aí nós temos aqui alguns exemplos. My cousin could play the guitar when he was younger. Então, meu primo podia tocar violão quando ele era criança. Isso está expressando o quê? Uma habilidade. Era uma habilidade que ele tinha, né? Que o primo dele podia ter quando era criança, na verdade, né? We could study this book. Nós poderíamos estudar esse livro. Expressa uma possibilidade. Próximo. Could you help me to cook? Você poderia me ajudar a cozinhar? Expressa um pedido feito, né, de forma mais educada. My father could learn to cook. Meu pai poderia aprender a cozinhar. Expressa uma dedução.
Aí é o seguinte, tá pedindo para a gente ver algumas características, né? Porque tem algumas características para usar esse modal verbo, o could. Uma delas é porque, assim, em vários verbos da língua inglesa, a gente usa o to. No caso do could, a gente não precisa usar esse to, tá? Então, o correto a se dizer na frase é I could go, né? Que eu posso ir, esse é só um exemplo, tá? E não I could to go, como a gente faz quando usa outros verbos da língua inglesa, tá? Então, com esse verbo could, não precisa usar o to, tá bom? Aí, né, aqui nós temos mais exemplos, né? Só que aqui já tem uma coisa que eu gosto que vocês têm que prestar atenção, que é o seguinte. Em ao, relação ao could, presta atenção numa coisa. Para frases afirmativas, né? Aqui, nesse primeiro exemplo aqui, a gente, né, percebeu que o could vem no meio da frase. Agora, quando a gente quer fazer perguntas, né, utilizando could, ele vai vir aonde? No início da frase, tá bom? Então, ao utilizar o could nas frases interrogativas, ele mudará de posição. De posição parecendo, né, que aparecendo bem antes do sujeito. Então, olha os exemplos aqui. Could you take a picture to me? Você poderia tirar uma foto para mim? Could you write it from your father? Você poderia esconder isso do seu pai? Could he stop to run? Ele poderia parar de correr? Could they bring the dessert? Eles poderiam fazer a sobremesa? Could we study more? Nós poderíamos estudar mais. Então, percebam aqui, ó, que eu até deixei colorido para vocês perceberem que quando a gente vai fazer pergunta usando could, ele vem sempre no início da frase, tá bom? Outra coisa importante também é que a gente vai usar ele na forma negativa, tá? Como que a gente pode usar ele? Nós podemos usar o could em frases de duas formas. Por exemplo, my sister could not, ou você pode usar ele de uma forma contraída, que é couldn't. Do this alone. Minha irmã não poderia fazer isso sozinha. Próximo, João and Paul could not or couldn't swim when they were children. João e Paulo não podiam nadar quando eles eram crianças. Próximo exemplo, that girl could not or couldn't dance with my brother. Aquela garota não pode dançar com meu irmão. I could not, né, ou couldn't understand that noise. Eu não poderia entender aquele barulho. We could not or couldn't choose your jobs. Nós não poderíamos escolher nossos trabalhos. Então, meninos, eu coloquei aqui, ó, que são duas formas que vocês podem utilizar numa frase. Vocês podem utilizar ele da forma, né, normal, could not ou couldn't, tá? Por isso que eu coloquei entre parênteses, ok? Então, em relação ao could, né, estamos ok, estamos entendidos. Agora, tem outra parte também na apostila de vocês que fala sobre o used to, né? Quando que a gente vai usar o used to? Quando expressamos hábitos no passado, devemos empregar a estrutura used to. Além disso, há duas possíveis maneiras de traduzi-la, podendo ser no pretérito imperfeito do indicativo ou ainda costumavam mais o verbo principal lá no infinitivo. Vamos observar os exemplos aqui, ó. Em frases afirmativas, usa-se used to mais o man, que é mais o man, o verbo, né? Então vamos lá. My sister used to have a very short hair. Então, minha irmã tinha o cabelo muito curto. My sister used to have a very short hair. Ela tinha o cabelo muito curto. Ou minha irmã costumava ter o cabelo muito curto. Tá bom? Então, né, nós temos aí esse exemplo e é bem simples, meninos, essa questão de usar used to. É só lembrar que são hábitos no passado, tá bom? Então, a gente viu essa parte aqui, o que que vocês irão fazer? Vocês irão responder, né, as atividades, né, a partir da página 66,
É, mais da página 66, na página 64, né? Que tem o could, e a página 66 que fala do used to. E aí vocês respondem nas próximas aulas, a gente vai corrigir, tá bom, meus amores? Por hoje é só. Take care of yourself. Bye, bye.